Buenas. Vamos conversar sobre a questão do porte de projetos de investimento e os cuidados que a gente tem que ter para compará-los. E aí até uma frase assim, que grandes projetos costumam ter taxas de retorno menores do que pequenos projetos. E a gente vai ver no exemplo por que isso costuma acontecer. E é um cuidado, aliás, que a gente tem que ter para selecionar os projetos. Então, se a gente tem uma carteira de projetos e vai decidir quais projetos vão fazer, a recomendação é separe em caixinhas. Isso quer dizer o seguinte: separe os pequenos projetos dos grandes projetos, projetos de médio porte, porque justamente você pode acabar caindo numa armadilha que usa a taxa de retorno para separar um projeto como de outro, e aí, com isso, acabar fazendo um monte de pequenos projetinhos, estando iludido que vai ter uma taxa de retorno maior por isso. E a gente já vai ver por que isso acontece. Então, a recomendação é: separe os grandes projetos dos pequenos projetos, façam avaliações diferentes, até porque os riscos são diferentes. Os grandes projetos normalmente chegam a afetar o risco da própria empresa, quer dizer, se eles derem errado, pode ser que a nossa empresa entre em estresse financeiro, entre em dificuldades financeiras. Pode mudar até a própria característica da empresa, pode ser um projeto estratégico que mude a característica da empresa, coisa que os pequenos projetos não fazem. Aliás, até uma recomendação separe, às vezes, um orçamento da empresa para fazer pequenos projetos. Então, é um dinheiro que você nem está muito preocupado com a rentabilidade, é mais para fazer vamos dizer assim, falando bonito, assim, um trial, uma tentativa, ver se funciona ou não, um teste piloto, algo desse tipo, para depois elaborar um projeto maior. Sempre tomando cuidado, claro, toma cuidado que alguns projetinhos podem ter riscos que a gente não enxerga, por exemplo, como riscos de reputação. Então, você faz um projetinho que pode acabar manchando o bom nome da empresa e causando problemas assim muito maiores do que os pequenos ganhos que ela ia gerar. Então, vamos ver esse exemplo. Então, para falar dessa questão dos grandes projetos costumam ter um retorno menor do que os pequenos, a gente, quando fala tomada de decisão em investimentos, a gente fala de orçamento de capital. Orçamento de capital quer dizer um dinheiro que foi separado para realizar investimentos. Isso quer dizer o capital budget, ou orçamento de capital. Esse orçamento de capital vem, por exemplo, dos sócios, eles definem quanto querem investir. Vamos dizer, os diretores da empresa, os gestores da empresa podem elaborar planos de investimento, discutem isso, por exemplo, depende da estrutura da empresa, com o conselho de administração, e a partir dessa decisão feita dos sócios com o conselho de administração, vai se fazer o investimento, pode pegar a bênção, a aprovação dos acionistas, dos sócios, e vamos dizer, isso tudo já foi feito, e eles falaram o seguinte: olha, vocês têm aqui um cheque, vamos dizer, ou eu estou pronto para fazer um PIX, uma TED de R$ 1 milhão para a conta aí de vocês, e vocês podem investir em dois projetos. Então, o primeiro projeto de investimento, eu vou colocar aqui, vai ser, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha duas alternativas de projeto. O primeiro seja uma fábrica de salsicha. Então, essa fábrica de salsicha, ela requer um investimento de exatamente R$ 1 milhão. Exatos R$ 1 milhão que que estão nos sendo oferecidos aí pelo orçamento de capital aqui. E quem avaliou viu o seguinte: olha, a taxa de retorno é 10% ao ano, indefinidamente.
Ou seja, todo ano você vai ganhar 10% sobre 1 milhão. Tá ok? A outra alternativa é a seguinte. Então, o outro projeto que bolaram, para dizer que é uma coisa similar, aqui tem assim, ó, um carrinho de hot dog, carrinho de cachorro quente, tá? Quem quiser pode até fazer chique e falar assim, ó, hot dog gourmet. Então tem aquelas vans todas preparadas, aqueles trailers ali para que vende esse carrinho de hot dog gourmet, mas esse nosso é simples. Então, ele tem um investimento, não é do mesmo porte, é um projeto menor esse daqui. Então, o investimento nesse carrinho, vamos dizer que seja só de R$1.000. No entanto, olha que beleza, o retorno, a taxa de retorno que a gente tem nesse carrinho é de 60% ao ano. Nossa, a fábrica era 10%, o carrinho 60%. Muito bem. Então, para quem olha básica, ou seja, todo ano vai dar 60% sobre 1.000. Esse um carrinho. Então, assim como aqui é uma fábrica. Muito bom. Aí fizeram a proposta para vocês. Aqui 1 milhão. Fábrica de salsicha, esse daqui retorno. Carrinho aqui. E aí alguém chegou e falou assim, olha, legal, gostei mais disso, quero fazer o carrinho. Tá bom. Só que a condição que eu dou tem que gastar esse 1 milhão, porque essa é a verba, esse é o orçamento que os acionistas definiram e querem que seja aplicado. Então, tem lá 1 milhão para investir. Muito bom. Já que é isso, eu gostei, vamos dizer, normalmente as pessoas gostam mais do carrinho, por causa da rentabilidade aqui de 60%. E aí eles cortam da fábrica. Só que o carrinho é 1.000. Então, para gastar 1 milhão, a gente faria vezes 1.000 carrinhos. Só que aí vem o pulo do gato. Muito bom. O que acontece? Um carrinho dá 60% retorno. Por que ele dá 60% retorno? Por que o projeto pequeno dá um retorno tão alto? Porque ele tem uma estrutura menor, ele não precisa de tanto apoio quanto precisa uma fábrica. Só que a gente comprou 1.000 carrinhos agora. Se precisa de 1.000 carrinhos, o que é necessário? Bom, se a gente comprou 1.000 carrinhos, agora é o seguinte, antes com um carrinho, só uma pessoa pegava e tocava esse carrinho. Beleza. Como a gente tem 1.000 carrinhos agora, então eu preciso montar uma área de recursos humanos. Por que eu preciso ter uma área de recursos humanos? Porque essa área precisa contratar 1.000 pessoas, ou você mais 999, tá certo? Precisam ser contratadas para operar esses carrinhos. Esse pessoal precisa ser treinado. Depois de eu treinar, preparar, contratei as pessoas, 1.000 pessoas para colocar nos carrinhos, posso acabar com a área de RH? Não. Porque essas 999 mais a pessoa que está aí, então vamos dizer, os 1.000, alguns resolvem, por exemplo, estudar no exterior, alguns vão mudar de cidade, alguns cansaram, não gostaram desse negócio, outros resolvem partir para empreender em novas áreas, novos negócios. Tem gente, por exemplo, vai ficar grávida, tem gente que vai ficar doente, então você sempre vai precisar, além tem mudanças na legislação trabalhista, então você precisa dessa área, depois construiu, precisa dessa. Que não estava dimensionada quando eu tinha um carrinho, mas agora a gente tem 1.000, então eu preciso disso. Outra coisa, já que eu tenho 1.000 carrinhos, eu não posso pegar esses 1.000 carrinhos e mandar só para uma praça. Antes, quando eu tinha eu ia lá, por exemplo, numa praça, lá no famoso Parque de Ibirapuera, com o meu carrinho, e ia lá vender lá os hot dogs.
Só que agora são 1.000 carrinhos, não dá para mandar 1.000 carrinhos lá para o Ibirapuera, porque vão pensar assim, pô, isso é uma manifestação, uma passeata, tal, já vai dar confusão com a polícia tal. Então eu preciso desenvolver uma área que vai determinar quais são os melhores mercados, com maior potencial de crescimento, melhor margem. Então, a área que vai determinar isso daí é conhecida como a área de marketing. Então, a área de marketing vai fazer justamente isso, determinar, olha, onde que a gente deve posicionar os carrinhos. Ibirapuera é muito grande, manda 5 carrinhos lá, vamos mandar 2 para outro parque aqui, Parque do Povo, vamos mandar 6 para o Parque Tietê, vamos ter que mandar alguns para a cidade de Campinas, ou mandar outros para Ribeirão Preto, outros a gente vai mandar para Vitória, no Espírito Santo, outros a gente vai mandar para Florianópolis e assim por diante. Vai procurar os vários mercados e vai mandar os carrinhos para lá. Muito bom. Não basta só determinar o mercado, mas você tem que preparar o pessoal para vender. Então a gente precisa ter uma área comercial que vai justamente ensinar, olha, como que você vai vender esse cachorro-quente? Como você vai pegar e vai convencer o seu cliente, tá certo, a comprar esse cachorro-quente e não outro sanduíche? Eu falei que a área de marketing vai determinar os vários mercados. Eu falei outras cidades, Vitória, Ribeirão Preto e assim por diante. Então, eu preciso transportar as coisas para lá. Então, eu preciso ter uma área de logística. Coisa que eu não precisava quando era um carrinho. Era só eu pegava e ia para qualquer lugar. Aliás, como eu tenho várias áreas, eu tenho um volume muito maior, quando era somente um carrinho, o que eu fazia? Eu ia em qualquer supermercado, um mercadinho e tal, e comprava salsicha, o pão, tudo mais, a batata palha, o molho tomate, o que vocês quiserem colocar. Só que agora eu cresci, então eu preciso de uma área de compras, uma área de suprimentos. E ainda estou espalhado em outras cidades. Então tem que ter uma área de compras para fazer isso. Afinal, são 1.000 carrinhos, um volume bem maior. Para negociar, inclusive, já não vou comprar no mercado, vou talvez comprar com fábricas. Outra coisa, como eu tenho diferentes cidades, eu vou ter diferentes impostos, taxas, então aqui eu vou ter que ter uma área de contabilidade e controladoria, uma parte que vai ajudar a fazer o controle de tudo isso, pagar os impostos, as taxas. Também o seguinte, já cresceu mais, era um negócio de R$ 1.000, não precisa fazer muitos controles, assim, não tem muita dúvida. Só que agora vários bancos, vários dinheiro entrando numa data, na outra, paga aqui, acolá, tal, também precisa toda uma área financeira. Até para garantir um trabalhinho para a gente aqui. Puxa, toda essa confusão, pode ser que não pague em dia, pode ser que tenha problema de pessoal, pode ter algum problema com o fornecedor, então vou ter aqui uma área, um jurídico. E assim vai. Aliás, com tantas áreas criadas aqui, a gente começou esse projetinho, talvez mereça um lugar assim melhor, vamos dizer, quero virar, por exemplo, o CEO da empresa. Vou precisar coordenar melhor todas essas coisas aqui. Muito bom. E assim pode ter outras áreas aqui envolvidas. Então, preciso de uma área, puxa, agora tem que pagar com Pix, outras coisas. Então, tem uma área de TI. As pessoas vão querer comprar o hot dog pela internet. Pessoal, o que acontece? Tudo isso daqui é uma área de apoio, tá certo? Então, isso daqui é apoio, suporte, alguns chamam também de overhead. Esse também que no projeto original, com R$ 1.000, um carrinho, não precisava. Num projeto para 1.000 carrinhos, aí eu já preciso. Vamos entender o seguinte: na fábrica,
quando a gente fala uma fábrica, um investimento maior, tudo isso daqui, todas essas áreas já foram dimensionadas. Por isso que a taxa de retorno da fábrica acaba sendo maior do que de um carrinho. E é por isso que a gente fala que grandes projetos costumam ter taxa de retorno menor do que os projetos pequenos. Aliás, quando vocês compraram 1.000 carrinhos, essa rentabilidade caiu. Não é mais 60%. Não sei, pode ser, ainda depois de tudo isso, pode ser 25%, ou, por exemplo, 15%, ou pode ser até uma coisa menor, pode ser 5%. Então, você até recalculando, você faria a fábrica. Mas precisa recalcular. O importante aqui é o seguinte, essa discrepância existe porque grandes projetos já carregam dentro de si toda uma estrutura que os projetos pequenos normalmente não dimensionam, ou dimensionam pequeno isso, não dimensionam da maneira correta. Por isso a gente não mistura a análise dos dois projetos. Grandes projetos devem ser avaliados separadamente dos pequenos, porque qualquer medida que você crie vai criar distorções. Vejam, também aqui, 10% sobre 1 milhão é muito mais legal de ganhar do que 60% sobre R$1.000. 10% sobre 1 milhão é R$100.000. Falei, opa, dá para comprar um carro legal, dá para fazer uma viagem legal. 60% sobre R$1.000 é R$600. É bom, mas não dá para fazer muita coisa com isso. Então, assim, tem que entender, assim, é muito mais legal ganhar 10% sobre 1 milhão do que 60% sobre 1.000. Então, aprenda a separar, até porque os riscos são diferentes. Por exemplo, um projetinho de R$1.000 é um risco muito menor para a empresa do que um projeto de R$1 milhão. O esforço para captar recursos é diferente. Aqui eu já dei o orçamento, mas, por exemplo, se eu não tivesse esse dinheiro disponível, eu teria que ir ao mercado, procurar com bancos, outras instituições financeiras, fundos de investimento, talvez emitir ações, talvez fazer um IPO. Enquanto um valores pequenos, eu não tenho tanto esforço para captar. Por isso, a gente deve sempre separar os projetos grandes, projetos pequenos, para não ter distorções como esse problema sério aqui de ignorar a área de suporte, que não está aqui dentro, custos indiretos, tá certo? Que a gente não está vendo, mas que eles existem, e que às vezes são consumidos pelos projetos pequenos, mas esses projetos não pagam porque não colocaram dentro dele, isso é uma coisa séria, o que não costuma acontecer com os projetos grandes, tá ok? Muito bom, pessoal. Entendo justamente que, na hora que avaliar os projetos, além de usar as técnicas, tem que saber colocar cada um na sua caixinha, antes de sair aplicando situações como racionamento capital e outras, e até fazer procurar simplificar a vida. Então, para projetos pequenininhos, pega e reserva um dinheirinho já no orçamento para gastar, sem muita dor de cabeça, só fica de olho para não incorrer com riscos ambientais, riscos de reputação, então, cuidado, assim, fazer coisas que não são dentro da legislação. Mas pode ter um tratamento, os projetinhos pequenos podem ter um tratamento diferenciado, mais simples, justamente para fazer, às vezes, são só um teste piloto para ver se vale a pena ou não investir mais pesado no futuro. Tá bom? Um abraço, até mais!